nós escolhemos Tiago? Os historiadores vão dizer que Tiago foi escrito mais ou menos por volta de 45 depois de Jesus. Logo depois, 45 anos depois. Aliás, 45 depois do nascimento, né? Se a gente for contar ali mais ou menos 33, 35, 10, 12 anos depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, mais ou menos. Então, é uma carta que foi escrita logo no começo da igreja. E é uma carta que a gente pode dizer que é um dos escritos mais autênticos do cristianismo primitivo. Então, hoje, na nossa primeira série, na nossa primeira mensagem da série, a gente vai fazer um apanhado geral dela. E a partir do próximo domingo a gente vai estudar as perícopes, ou seja, aquelas partezinhas que tem na Bíblia, né? Talvez a gente até divida um pouco mais do que aqui está dividido, né? Por exemplo, semana que vem nós vamos falar sobre fé resistente. E nós vamos falar de Tiago 1 até Tiago 1, 1 ao 12. Depois nós falaremos sobre tentações, vitória sobre as tentações, Tiago 1, do 13 ao 18. Depois nós vamos fazer uma pergunta que é: ouvintes ou praticantes? Isso está lá em Tiago 1, 19 a 27. Depois nós vamos falar do perigo da discriminação. Eu acho que eu não coloquei isso no slide, né? Tiago 2, do 1 ao 13. Depois nós falaremos sobre o tema central da carta: fé sem obras é morta, Tiago 2, do 14 ao 26. Depois a gente vai falar do poder da língua, lá em Tiago 3, do 1 ao 12. Nós vamos falar de sabedoria do alto versus sabedoria terrena, Tiago 3, do 13 ao 18. Depois nós falaremos do pecado da soberba, Tiago 4, do 1 ao 12. Em Tiago 4, do 13 ao 17, nós falaremos sobre os nossos planos e a vontade de Deus. Em Tiago 5, do 1 ao 11, nós falaremos de riqueza, justiça e a paciência dos crentes. Em Tiago 5, do 12 ao 18, nós falaremos sobre o poder da oração. Em Tiago 5, do 19 ao 20, para encerrar a carta, nós falaremos sobre restauração de desviados, restaurando os desviados. Olha que lindo, tudo que a gente vai aprender em uma só carta. Então, ao longo de alguns domingos aí, a gente vai falar sobre Tiago. Portanto, iremos estudar essa carta tão importante por um bom tempo. Mas hoje nós falaremos, para dar início à série, sobre a carta de um modo geral, e veremos que Tiago escreve de forma prática e ele aborda questões do dia a dia da nossa fé. O seu ensino está repleto de princípios de Jesus, especialmente do Sermão do Monte. Parece que o Sermão do Monte tinha ficado gravado no coração de Tiago, e ele então quer fazer uma aplicação do que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte para os crentes, para os judeus que estavam se convertendo naquela época. Tiago nos chama a uma fé ativa e coerente. Ativa, coerente. A mensagem de Tiago é atemporal, ou seja, não tem tempo. Qualquer pessoa que leu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ou que lê hoje, ou amanhã, ou semana que vem, ou daqui a 100 anos, a mensagem vai servir para ela. Se ela for um cristão que quer obedecer a Jesus, essa mensagem serve para ela. Se você é um cristão que quer obedecer a Jesus, essa mensagem serve para você. Se eu sou, serve para mim. É uma carta atemporal que serve para todos nós. E nos dias de Tiago, irmãos, assim como hoje, a igreja enfrentava desafios. E hoje nós também enfrentamos, né? E Tiago então vai nos ensinar o que é ser um crente de verdade, o que é ser um crente genuíno. É isso que ele, é essa a intenção dele ao escrever a carta. Em tempos de confusão,
em tempos de relativismo como nós vivemos. Às vezes, ao invés da gente ficar olhando muito para a modernidade, muito para frente, talvez a gente precise olhar um pouco para trás, né? Talvez a gente precise relembrar, talvez a gente precise redescobrir o que é o cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno. Talvez a gente precise olhar para a palavra de Deus. O que é o cristianismo genuíno ensinado por Cristo e vivido pelos discípulos e por aqueles primeiros crentes? É isso que Tiago nos ensina. Então vamos tentar responder essa pergunta, né? O que é cristianismo genuíno baseado na epístola de Tiago? Primeira coisa que a gente aprende: crentes genuínos são obedientes. Crentes genuínos são obedientes. O interessante é que quando a gente estuda Tiago, a gente percebe que Tiago usa muitos verbos no imperativo, muitas ordens. São 50 imperativos. Isso enfatiza que a fé verdadeira se expressa na obediência. Façam, sejam, digam, pensem, peçam a Deus. Verbos de ordem, verbos no imperativo, como ele escreve em Tiago 1:22. Não se limitem a ouvir a palavra, ponham em prática. Coloquem a palavra de Deus nas suas vidas em prática. Obedeçam. Muitas vezes nós gostamos de ouvir um sermão, nós gostamos de, como disse ontem um rapaz aqui, nós gostamos de ler o Café com Deus Pai, de ver o vídeo do David Leonardo, nós gostamos de ouvir louvor. Não estou falando de mim, não estou falando que tem gente que gosta do David Leonardo, mas gostamos de ouvir louvor, nós gostamos de vir na igreja, nós gostamos de ir no PGM, mas quando aperta o cerco e Deus fala assim: agora, essa área da tua vida que não está legal, você precisa mudar. Essa área da sua vida que não me agrada, que faz você pecar, você precisa abandonar. É nessa hora que a gente percebe quem é de verdade e quem não é, porque os verdadeiros obedecem. Quando a palavra confronta os seus pecados, quando ela exige renúncia, quando ela exige mudança de vida, é daí que a gente vê quem é cristão verdadeiro e quem não é. Quem é só ouvinte e quem é praticante. Cristianismo verdadeiro não fica na teoria. Cristianismo verdadeiro é prática. É teoria e é prática, é os dois. Mas não é só teoria. Ouvir a palavra sem obedecer, Tiago vai dizer, que é a mesma coisa que você se olhar no espelho, daí você sai da frente do espelho e esqueceu. Aí tem que voltar para ver de novo, né? Como é que tá? É isso. Charles Spurgeon vai dizer: a obediência é a melhor prova de que possuímos a graça de Deus no nosso coração. Se você possui a graça de Deus no seu coração, a maior prova disso é a sua obediência. Semana passada a gente viu uma história de um homenzinho baixinho, lembra? Zaqueu. Zaqueu ilustra essa verdade, porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele não ficou só na teoria. Zaqueu, ele mesmo quis colocar em prática, obedecer e devolver o que ele tinha roubado. Jesus não precisou nem pedir, a presença de Jesus constrangeu ele. Será que a presença de Jesus não está constrangendo você e eu também a mudar?
que desagrada a Ele, que nos afasta dele? Assim também a verdadeira conversão a Cristo leva a uma mudança de comportamento, porque a fé sem obras é o quê? Morta. Tiago vai nos ensinar isso. Então, ser um crente genuíno significa alinhar a nossa vida aos princípios divinos, mesmo que isso exija sacrifícios da nossa parte, mesmo que doa, mesmo que não nos agrade, mesmo que vá contra aquilo que a gente quer fazer. Se Jesus está dizendo, eu obedeço. Eu sempre digo e repito: se entre Jesus e eu existe uma diferença de opinião, eu sempre estou errado e ele sempre está certo. Sempre. Nunca vai acontecer de Jesus estar errado e eu certo. Existem pessoas aí na internet pregando que a Bíblia está errada e que a gente precisa mudar ela. Errados somos nós. Nós precisamos mudar. Adequar a nossa vida, mesmo que isso doa, mesmo que dê trabalho, mesmo que incomode. Porque crentes verdadeiros são obedientes. Não ao pastor, mas a Deus, a palavra de Deus. Crentes verdadeiros são obedientes à palavra de Deus. Segunda coisa, crentes genuínos vivem em comunhão. Embora as pessoas dos nossos dias estejam hiperconectadas, nunca se viveu um tempo de tanto isolamento, e não foi só na época do Covid. Nós estamos conectados com o mundo através das redes sociais e isolados uns dos outros. Você já chegou num ambiente onde você olhou e tinha várias pessoas sentadas, e o que elas estavam fazendo? Interagindo com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, mas não entre elas. Isso acontecia muito quando eu trabalhava lá na PUC. Eu chegava, nós tínhamos um lugar de descanso para tomar café, assim. A gente tinha 15 minutinhos para tomar um café. Então a gente descia do setor e às vezes tinha 10, 8, 7, 5 sentados, cada um no seu celular. Ninguém conversava com ninguém. Daqui a pouco se ouvia uma risada no canto, era um rindo de um vídeo. Mas conversa não acontecia. Alguns momentos acontecia, estou falando sobre momentos específicos. Nós estamos conectados, mas nós também estamos isolados. Que paradoxo, né? A gente está vivendo a era do crente virtual. Você já ouviu falar disso? Tem pastor virtual, né? De igreja online. A gente conhece. Com ovelhas virtuais. Mas você sabe o que significa virtual? Segundo o dicionário, virtual quer dizer não real, ou seja, irreal, ao contrário do que é real, simulado eletronicamente. Você quer ser um crente simulado eletronicamente? Ou você quer ser um crente de verdade? E aí? Você quer ser virtual? Ou você quer ser real? Tiago valoriza a comunhão. Tiago frequentemente se dirige aos leitores dele, chamando de meus irmãos. Laço de família
relacionamento profundo. A gente se chama como? Paz, irmão. Boa noite, irmão, irmã. Nós somos família. Irmãos e irmãs. E Tiago valoriza isso. Tiago também destaca a importância da reunião da igreja, não só da reunião pequena, né, do pequeno grupo, mas da reunião grande também. Ele fala assim, Tiago 2:2: se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, ele está deduzindo que as pessoas estarão reunidas e chegarão outras pessoas. Na cabeça de Tiago é algo muito comum, muito normal que os crentes se reúnam. Na minha outra versão aqui, diz assim, 2:2: suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. E isso é assunto para outro dia. A gente vai falar de acepção de pessoas. Mas ele está supondo que eles vão se reunir. E ele vai estar supondo que as pessoas irão na reunião. Porque crentes genuínos vivem no quê? No que os crentes genuínos vivem? Comunhão, relacionamento. A vida cristã precisa ser vivida na igreja local, não só de forma online, não só nos pequenos grupos, mas nos grandes grupos. O escritor de Hebreus reforça isso, e nós sabemos bem, talvez até de cor esse versículo, Hebreus 10:25. O que diz lá? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. A Bíblia está dando uma ordem clara para nós. Qual é a ordem? Não deixar de se reunir como igreja. Não podia ser mais claro. E deixa eu te falar uma coisa, sabia que a comunhão ela não é só um mandamento, mas ela é também um meio de crescimento espiritual. Lembra que Tiago está escrevendo para que a gente chegue à maturidade, para que a gente cresça espiritualmente. Mas deixa eu te falar, é muito fácil viver com gente, só as pessoas que a gente gosta, só as pessoas que a gente se dá bem. A igreja te ajuda a crescer, porque na igreja tem gente de tudo que é tipo. Na igreja tem pessoas bem diferentes de você. Na igreja, às vezes, um irmão ou uma irmã vai te magoar, ou você vai magoar essa pessoa. Na igreja, às vezes, a gente vai pisar no calo do outro. Na igreja, às vezes, o pastor vai dizer uma coisa que eu não gostei de ouvir. Na igreja, nós vamos aprender a nos relacionar melhor. Porque quando a gente é pressionado, a gente cresce. Porque quando a gente passa trabalho, a gente evolui, a gente se torna um crente melhor. Porque quando a gente tem um problema de relacionamento com um irmão, uma irmã, e esse problema é resolvido, depois o nosso laço de amizade cresce, aumenta. Você sabia disso? Que às vezes quando a gente tem um desentendimento com a pessoa, depois o relacionamento melhora? Depois que é resolvido, né? Porque a igreja nos ensina relacionamento. Ela nos treina. Ela nos capacita, ela nos melhora. Nós somos desafiados a crescer quando nós temos que lidar com gente que talvez a gente não goste tanto assim. Ai, pastor, mas eu sou crente, eu gosto de todo mundo. É natural que a gente tenha mais empatia, mais amizade com algumas pessoas e menos com outras. Isso vai acontecer. Você não pode tratar mal o irmão, né?
pode ser ruim de propósito com o seu irmão, sua irmã, mas às vezes a gente ainda não conheceu bem alguém, então a gente ainda não se relaciona tanto com aquela pessoa, ainda não teve oportunidade. Então, irmãos, nós precisamos perseverar no partir do pão, na comunhão. Os primeiros crentes, Atos 2:42, perseveravam. O que é perseverar? Não desistir na primeira oportunidade, né? No primeiro problema, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 96º. Você não desiste, você continua, você persevera. Eles perseveravam no quê? No ensino dos apóstolos, na oração e no partir do pão. O que o partir do pão significa? Comunhão, comer junto na mesa. Já falei várias vezes, você não vai chamar qualquer pessoa para comer na sua mesa, mas o seu irmão você vai chamar para comer na sua mesa. Igreja forte é aquela em que os membros se apoiam, se encorajam, servem uns aos outros, mas também é aquela em que os crentes se suportam. Ai, pastor, mas essa palavra é sobre dar suporte. Também. Mas é também sobre tolerar. É também sobre você ter que aguentar às vezes. E faz parte. Se na família às vezes a gente tem que tolerar, né? Saber lidar. Na família da fé é a mesma coisa. Nós não fomos criados para o isolamento, irmãos. Nós fomos criados para a comunidade. Deus, sabia disso? Deus te criou para você se relacionar com Ele. E depois Deus achou que Adão estava sossegado demais. E aí Ele fez ela. Para se relacionarem. Deus nos criou para relacionamentos assim e assim, vertical e horizontal. Relacionamento com Ele, relacionamento com os irmãos. É fácil? Não. Não é? Mas Deus não prometeu que ia ser fácil, só mandou você fazer. Mas Ele disse que Ele ia estar com você, inclusive nisso. Então não desista. Vivendo em comunidade, nós refletimos a unidade do corpo de Cristo. Nós refletimos o próprio Cristo. Quando nós vivemos em unidade, quando nós nos amamos, nos respeitamos, nos toleramos, nos ajudamos, nós refletimos Jesus. Terceira coisa, crentes genuínos são coerentes. Tiago faz um contraste entre religião verdadeira e religião falsa. Tiago 1:26. Se alguém afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Eu acho engraçado que na maioria das vezes o pessoal pega esse versículo e usa só com um enfoque, que é fofoca. E pode ser, né? Quem fofoca não está controlando a língua. Mas tem várias outras maneiras de você não controlar a sua língua. Por exemplo, você falando palavras impróprias.
de baixo calão, obscenas. Você tratando mal seu irmão, sua esposa, seu marido, você gritando, brigando com palavras, você murmurando, você reclamando, você mentindo, faltando com a verdade. E o interessante, irmãos, é que Tiago, assim como qualquer outro escrito da Bíblia, não é para você pegar e analisar o outro, é para você pegar e analisar você. A Bíblia é assim, você lê e pega para você, não é para o outro. Você não tem que pensar assim, que pena que o fulano faltou no culto hoje, porque era para ele. Talvez, mas também é para você, se você está aqui sentado ouvindo, a mensagem é para você. Foi para mim, quando eu estava lendo, escrevendo aqui, estudando, pensando a respeito, orando, foi muito para mim. Coerência. Martinho Lutero disse: uma fé que não muda a sua vida não pode salvar a sua alma. Fé na teoria não é fé de verdade. Fé verdadeira se demonstra na prática. Não que a prática me salve, mas a prática demonstra que eu sou salvo. Entende? Nada que você faça te salva. É tudo Jesus, né? Ele fez tudo. Mas se eu recebo a graça, a salvação, né? E não mudo, será que de fato eu recebi mesmo ou só ficou na minha mente? Mas aquilo não fez morada em mim. A fé autêntica, ela é expressa em fé, amor e santidade. O verdadeiro cristão pratica e prega, expressando fé, amor e santidade. A fé autêntica se manifesta em obras, como Jesus disse, Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E Tiago vai destacar a coerência no uso das palavras, porque a nossa língua, ela tem poder para edificar ou destruir uma pessoa. Suas palavras, elas podem machucar muito, sabia? As minhas também. Se a gente não tiver sabedoria no uso das nossas palavras, a gente pode causar um grande dano no coração de uma pessoa. Imagina uma criança, né? Que escuta palavras de maldição, assim, né? Palavras que colocam ela para baixo, que deixam ela triste. Como isso vai fazer mal no coração dela? Imagina uma criança que ouve palavras de afirmação, de bênção, de encorajamento. O quanto isso vai fazer bem para ela. Nós que temos filhos e netos, nós precisamos cuidar com as palavras que a gente usa, né? Porque nossas palavras, elas podem machucar ou elas podem fazer carinho, e a gente pode escolher como que a gente vai usar. A coerência cristã, ela passa por um testemunho fiel dentro e fora da igreja. Nós devemos ser luz em um mundo de trevas, refletindo Jesus com as nossas atitudes. As pessoas olham para você, para a sua vida, para as suas atitudes, para as suas palavras,
E elas querem se aproximar de Jesus ou elas querem distância de crente? É isso que a gente precisa se perguntar. Você, a sua presença, tem aproximado os outros de Deus ou afastado? Sua vida, sua maneira de agir, suas atitudes, suas escolhas, suas palavras, seus relacionamentos dentro e fora da igreja refletem Jesus? Sim ou não? No cristianismo verdadeiro, não existe faça o que eu digo, não faça o que eu faço. No cristianismo verdadeiro, é como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente pode falar isso para as pessoas: ó, vem comigo que tu vai te dar bem. Me imita que, me imitando, tu vai estar obedecendo a Deus. Anda comigo, vamos sair junto. A gente vai se aproximar de Jesus, a gente vai agradar a Jesus em tudo que a gente fizer. A gente pode dizer isso, será? A fé verdadeira se expressa em amor, mas não amor da boca para fora, não amor em palavras, mas amor na prática. E amor na prática é atitude. A verdadeira fé se expressa em amor, em cuidado com o próximo e em santidade. O que é santidade? Na vigília nós falamos sobre isso, né? A santidade tem a ver com a gente buscar a ajuda de Deus para tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos afastando dele, tudo aquilo que desagrada a Deus na minha vida, tudo aquilo que eu faço, falo, penso, que me leva para longe de Deus. Tudo isso eu preciso, com a ajuda dele, eliminar da minha vida, para que eu possa ser separado, para que eu possa estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Não agir igual às pessoas que não têm Jesus. Então, santidade tem a ver com isso, com ser separado para Deus, ser diferente, abandonar velhos hábitos, palavras, atitudes, pessoas que me levam para longe de Deus, me distanciar. Cristianismo é teoria e prática. Cristianismo sem obras, ou seja, sem prática, é vazio. Cristianismo só na teoria não é cristianismo. Amém? Estão acordados aí? Amém. Quarta coisa, crentes genuínos. Isso é óbvio, pastor. É óbvio que crente confia em Cristo. Será? Será, irmãos? Nós precisamos relembrar que essa carta de Tiago está sendo escrita para crentes, aliás, como todas, né? A gente pega às vezes as cartas da Bíblia ali, de Paulo, né? Essa de Tiago, pega Hebreus, e a gente acha que eles estão escrevendo para não crentes. Não, eles estão escrevendo para dentro da igreja, para pessoas crentes, judeus que estavam se convertendo, no caso aqui. E o autor achou importante colocar nessa carta escrita para crentes um alerta. Que alerta é esse? Cuidado com a segurança ilusória dos bens materiais. Ele vai ensinar sobre isso.
E ele desafia os cristãos a dependerem de Deus em tudo. Por exemplo, ele vai falar sobre os nossos planos. Ele vai dizer lá em Tiago 4, 13 e 14: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Aquela frase que a gente fala assim: tu vai lá no encontro de jovens. Aí a resposta é: se Deus quiser. Vem daqui. A gente não sabe se Deus vai querer ou não, né? Ele não sabe o dia de amanhã. Interessante, né? Será que a gente está confiando em Cristo? Será que a gente está satisfeito nele? Será que a gente está perguntando para Jesus o que Ele quer da nossa vida? Ou a gente está planejando tudo, fazendo o nosso plano, a nossa vontade, o nosso querer, e dizendo: Jesus, assina aqui. Jesus fala: não vou assinar, isso aí está em branco. Isso é o contrário do que eu quero para você. Tem muita letrinha miúda aí, essas letrinhas miúdas não estão legal. Eu falei lá no PGM essa semana, né? Quem assistiu The Chosen talvez lembre dessa cena. Quando Simão Zelote se converte, lá no The Chosen, né? Não tem isso na Bíblia aqui, né? É uma cena colocada ali para romantizar o negócio. Ele chega para Jesus com uma faca bonita assim. Ele era zelote, né? Ele achava que Jesus ia querer sair na espada a qualquer momento. Então ele vai mostrar para Jesus a espada dele, que ele sabia usar. E Jesus pega aquela espada. Jesus pega na mão, olha e diz: bonita. E eles estão do lado de um rio. Jesus pega e faz assim: fup! Joga longe. E aí eu vi um vídeo no Instagram que dizia: eu mostrando meus planos para Jesus. Às vezes é isso. Os teus planos nunca vão ser melhores do que os dele. Os meus planos nunca serão melhores do que os de Jesus. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa perguntar para Jesus se ele está de acordo com isso que você está planejando. Ou melhor, você podia perguntar para ele quais são os planos que ele tem para você. E pedir para ele te ajudar a caminhar o caminho dele. E deixa eu te falar a resposta. O plano de Jesus para você é que você obedeça, que você ande em comunhão. O plano de Jesus para você é que você seja coerente, né? Esses são os planos de Jesus para nós, e que a gente confie nele. É isso que ele tem para cada um de nós. John Piper vai escrever o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você está satisfeito em Jesus? Ou você precisa de uma pessoa, de uma coisa, de algo que você não tem? Dinheiro, ganhar na loteria, Jesus, daí eu vou ficar satisfeito. A hora que eu ganhar na loteria, Senhor. Tem gente que, não sei se você já conheceu, mas tem gente que vive sonhando, passa a vida inteira sonhando em ganhar na loteria. Conheceram alguém assim? E aí ele não vive, né? Não passa o tempo todo comprando bilhete. Para de pensar em ganhar na loteria. Para de pensar naquilo que você não tem, que você precisa ter para ser feliz. Amém? Procure em Jesus a satisfação para a sua alma, porque só Ele pode satisfazer você. Não vai ser uma coisa, não vai ser uma pessoa, não vai ser dinheiro, não vai ser a próxima metade da laranja, não vai ser. É Jesus que satisfaz seu coração.
confiança não deve estar nas riquezas, nem nos nossos próprios planos. Nossa confiança tem que estar em Jesus. E daí eu volto lá para o começo. É óbvio que cristãos confiam em Jesus? Nem sempre. Porque às vezes, eu já fiz isso, dificuldade financeira, aí a gente se ajoelha para orar. E antes da gente falar a primeira palavra, o nosso cérebro já está a mil, pensando em como a gente vai, depois daquela oração, se levantar dali e resolver sozinho o nosso problema. Vou pegar aquele empréstimo, o governo está oferecendo me emprestar meu próprio dinheiro, acho que eu vou pegar, mas vou pagar só o dobro. O governo é bonzinho. E aí a nossa oração foi da boca para fora, foi vazia, foi porque a gente estava resolvendo o nosso problema sozinho. Então a gente não estava confiando em Deus, a gente estava confiando no governo, no nosso próprio braço, alguma coisa que a gente mesmo podia fazer e resolver. Então a gente não precisa orar, vai lá e resolve sozinho. Às vezes eu tenho para mim assim, que Deus diz assim: tá bom, eu queria ser o teu provedor, eu queria cuidar de ti, mas como tu não quer, fica à vontade, vai, seja seu próprio provedor. E aí a gente pena, passa trabalho, luta, rema, a gente não confia em Deus. Na teoria é glória a Deus, aleluia, amém, mas na prática a gente não está confiando em Deus. A gente resolve, porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa. Deus está demorando demais. Mas deixa eu te falar, a Bíblia fala lá em Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, você não pode trabalhar para melhorar de vida. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não pode ser senhor, ele tem que ser servo. Teu senhor é Jesus e o dinheiro é servo. Nunca dá para inverter. O dinheiro mandar em você viver para dinheiro, e você querer que Deus seja o teu servo, porque quando você passa trabalho, você esfrega a lâmpada, e você espera que Deus saia da lâmpada e te dê 3 pedidos, 3 desejos. E a nossa oração muitas vezes parece uma lista de compras do supermercado. Senhor, eu quero isso, me dá aquilo, eu preciso disso. O Josué agora, quando ele quer tomar água, ele fala: pai, eu petizo água. Petizo água. Ele precisa de água. E a gente fala para Deus que a gente precisa, que a gente quer. Senhor, realiza o desejo do meu coração. Mas será que o desejo do teu coração é algo que Deus quer para você? Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o princípio e fim, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. As nuvens são o pó dos pés dele, diz a Bíblia. Senhor Todo-Poderoso é o nosso Deus, e a gente quer que Ele faça a nossa vontade. Confiar em Cristo significa você render os seus planos
os seus desejos, as suas preocupações aos pés dele. E dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Tudo que eu tenho sou, e o que eu não tenho não sou, estão aos Teus pés. Tudo aquilo que tira meu sono, que me preocupa, que me deixa triste, aos Teus pés. Ser cristão genuíno é fazer assim como Abraão, que confiou na promessa de Deus. Romanos 4 vai falar sobre isso. Você precisa depender totalmente da soberania divina. Você precisa depender totalmente de Deus. Você precisa colocar sua vida nas mãos dele. Para concluir, nós já estamos terminando. Tiago nos convida a viver um cristianismo genuíno. Como que ele é? Obediente, em comunhão, é coerente e confia em Cristo. Vamos repetir? Obediente, em comunhão, coerente, que confia em Cristo. Amém? Esse é o verdadeiro cristianismo que a gente deve viver e ensinar. O desafio é sair da superficialidade e abraçar uma fé viva e transformadora. Que nós possamos responder ao chamado de Deus com o coração rendido e com vidas que refletem totalmente Jesus. Que você e eu possamos, nessa nossa caminhada no livro de Tiago, amadurecer. Eu te convido a vir todos os domingos, para você não perder nenhuma mensagem da série. Se você não pode vir, assiste no YouTube, mas venha. Não seja um crente virtual, né? Seja um crente presencial, é bem melhor. Porque domingo após domingo a gente vai estar aprendendo com o Tiago o que é ser um crente genuíno, um crente raiz e não Nutella. Amém?